Boa noite. Esse é o debate do Zine Guetometragem. Da exibição de hoje foi Carniçal, do diretor Rubens Melo. Hoje também é o lançamento da 10ª edição do Zine. E para falar um pouco sobre isso, eu vou chamar a Janaína Reis, que é membro integrante da Companhia Bueiro Aberto. Jana? Salve, galera! Um salve para quem está assistindo, salve Pamela, salve Rubens, satisfação estar aqui. Hoje nós assistimos, exibimos o curta-metragem Carniçal, do Rubens Melo, e lançamos a 10ª edição do Zine Guetometragem. O Zine Guetometragem é uma publicação sobre cinema, o cinema periférico, cinema que está aí às margens, nas bordas. E essa edição é uma edição que faz um recorte para o cinema de Guarulhos, pensando nos coletivos, e pensando também no cinema feito pelo Rubens, e como ele se articula com essa ideia de cidade, enfim, como esses coletivos se articulam também, acabam se articulando também com os trabalhos do Rubens, como o Guaru Fantástico. O Rubens também escreve uma coluna, conta um pouco para nós as suas histórias no cinema. Temos uma coluna especial no Comendo da História sobre o José Mujica Marins. E temos também colunas sobre circulação, que é o Quem Vê Nossos Filmes, onde eu falo do Guaru Fantásticos. Temos uma coluna sobre formação, que fala sobre o coletivo quinoférico, o processo do quinoférico. Temos no Poecine uma poesia feita para o filme Tempos de Guerra, do Polissemia. Lindo filme. Então, aproveitem, vocês encontram a edição do Zine Guetometragem no nosso blog, no zineguetometragem.blogspot. Vocês encontram também o link na nossa página do Facebook, Instagram, @Companhia Bueiro Aberto. Aproveitem, tem como entrar, fazer download para ler depois, para guardar, para arquivar, porque com certeza é um material histórico, um material aí que dá para ler e consultar diversas vezes depois sobre o cinema que se faz aqui na cidade. Uma parte dele, porque esse cinema é tão grande e diverso que hoje é muito difícil falar de um cinema de Guarulhos, Sim, a cena do audiovisual, ela cresceu muito esses anos, E acho não, com toda certeza, uma das figuras principais na cidade é o Rubens Melo, Então, como a Diana disse, satisfação é a palavra de estar aqui com vocês, de poder debater sobre esse cinema, de poder olhar, ainda mais esse curta-metragem que a gente viu, O Carniçal é um filme... É um filme que deixa você assim, nossa senhora, eu lembro de ter visto ele numa das exibições do Cineclube, eu fiquei assim, gente do céu, passada, acho que, enfim. E para falar um pouco disso, eu queria perguntar para o Rubens, e que ele falasse, porque o filme tem uma linguagem, tanto a relação da plástica do filme, quanto da atuação, quanto a concepção do roteiro e da direção, que, enfim, que é muito perceptível a influência do Mujica, mas ao mesmo tempo se a gente olha para a sua trajetória, Rubens, é uma construção, ao longo do tempo, Você enquanto artista e todos os projetos que você faz. Então, eu queria, se você puder falar um pouco do filme, da relação, das influências desse filme e da sua trajetória, como a sua trajetória ajudou nessa composição desse filme. Exatamente. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, as pessoas que estão acompanhando, compartilhando, que isso é importante tanto para mim quanto para vocês também, para o Cineclube, para o Zine Guetometragem e para todo artista, que faz o seu trabalho de forma autoral, de guerrilha independente, nesses tempos difíceis que a gente tem vivido e sobrevivido, porque a arte é resistência. A arte, ela cura, ela salva, ela liberta, ela traz para a gente o raciocínio crítico, Mas falando sobre o Carniçal, ele tem um aspecto interessante para mim,
A minha formação ela foi muito empírica na questão de cinema. Até me comparando de uma forma guardando as devidas proporções, porque o Mojica ele se formou assistindo filmes e lendo histórias em quadrinhos. E eu penso que a minha vida também foi assim, porque desde criança, eu lembro até que o meu primeiro filme de horror eu tinha 5 anos de idade, e a partir de então, minha infância para adolescente era ficar em frente à TV, enquanto o pessoal saía para ir na pipa, carrinho de rolemã, eu ficava ali vidrado na imagem, na trilha sonora. Eu acho que a música, ela traz a alma do filme, sabe? E também as histórias em quadrinhos, que depois eu descobri, as graphic novels. Queira ou não queira, os enquadramentos, a linguagem dos quadrinhos também tem muito da linguagem cinematográfica, principalmente a do Mojica. Então tem aquele close de olho, aquela boca, aquela expressão, plano aberto, plano médio, americano. E mesmo que você não saiba os nomes, você acaba reproduzindo, né? E isso é bastante importante, que a gente não se limite ao que não temos, mas a gente pode e é capaz de fazer com aquilo que a gente tem, que é o celular, né? Porque hoje, com a tecnologia, isso fica muito acessível. A gente sempre teve que a sétima arte, o cinema, é a arte mais cara, e de fato ela é. Mas o nosso cinema, um cinema autêntico, que não se prende a dogmas, a padrões de estética, de luz, de som, que nos dá liberdade de falar sem censura, porque a gente faz com o nosso sangue, suor e paixão, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente sofre, com aquilo que a gente aprende. A gente transmite isso nas nossas imagens, seja em documentários, seja em romance, seja em drama, em ficção, ou até mesmo num filme de horror. Porque ali dentro, nas metáforas, nas semióticas, naquilo que a gente bate o olho e não compreende no primeiro momento, está ali escondido uma crítica do momento que a gente vive, do momento em que a gente está passando, né? E Carne e Sal foi um momento de dificuldade para mim, em que eu tentei também transmitir para o cinema um pouco do que eu estava passando, que é a questão da dubiedade, como é que fala? Dubiedade, né? Do personagem, por exemplo, o Felipe, que é o protagonista da história. Ele é um rapaz de vida dupla, ele trabalha como retratista, né, que é uma coisa que eu queria trazer de volta, resgatar, porque eu me lembro da minha infância com minha mãe nos parquinhos, andando para lá, vinha aquele rapaz, tirava foto, tal, dava um cartãozinho. Eu tenho uma que é aqueles de binóculo, que você sentava no cavalinho, uma carrocinha, sabe? Aí você tem que olhar assim no binóculo. Essas coisas são impagáveis, são relíquias do tempo, né? Então, Carne e Sal, ele traz essas memórias porque 2015 foi um ano de muita dificuldade. Eu passei por um trauma muito grande de perder os meus pais num tempo muito curto. Foi meu pai, um ano depois meu irmão, depois 2 minha mãe. E nesse momento de maior dificuldade eu sofri um trauma ainda pior, porque a morte deles foi para mim inesperada, foi um trauma muito grande. E depois, ainda no meu luto, familiares mal intencionados vieram com uma informação que meus pais guardaram a vida toda, que eu era adotado, né? E por mim não tem o maior problema, eles poderiam ter falado que eu ia ainda admirar muito mais, porque o amor que eles me deram em vida, olha, não tenho o que dizer, foram os melhores pais que eu tive na vida, e pessoas que deram tudo por mim, me deram toda a liberdade do mundo, me deram muito amor, muito carinho, me souberam educar, levei muita cintada, aprontava muito, mas é graças a eles que eu sou o homem que sou hoje, agradeço demais, obrigado, um dia a gente se vê novamente, e vocês estão sempre aqui vivos no meu coração com muita gratidão, viu? Pena que eu só soube isso da pior forma possível. Isso me trouxe um trauma muito grande, que até hoje ainda tenho sequelas, ainda estou em tratamento, né? E isso é uma coisa que a gente tem que atentar, porque hoje, nos tempos difíceis de separação, de raiva, de ódio, que a gente tem visto, inclusive com surpresas de amigos que a gente tinha tanto carinho, que de repente se mostra tão cego numa realidade tão clara e absurda, que parece que era uma lavagem cerebral, né? Mas, enfim, essa é a questão que eu coloco no Felipe, que é aquela questão que de repente eu me descubro, mas, poxa, sou adotado,
Então tem aquela coisa, mas em momento algum eu reneguei, falei, quem é meu pai biológico? Eu nunca passou isso em minha mente, nunca. E aí eu me lembro que eu mexendo nas coisas dos meus pais, porque a gente depois tem que pegar documentos, eu encontrei uma cartinha com o nome da minha mãe biológica, a data, tudo do nascimento, tudo certinho. Eu olhei aquilo, dobrei, guardei e deixei lá onde estava. Ele deixou até isso para mim, se eu quisesse ir atrás, entendeu? Mas então eu trago um pouco disso para esse personagem que tem essa vida dupla, né? Guardando as devidas proporções, é claro, né? Que ele é uma pessoa apaixonada e que a mãe, a família não deixa ele ter essa relação, porque para a família ele tem um destino certo e que eu não vou dar muito spoiler, mas afinal o pessoal também já deve ter assistido, né? Que é a questão que ele trabalha em questão dessa função biológica, fisiológica que a família tem, que é esse hábito canibal, né? De, de, de se alimentar, né? De apreciar a carne. E a questão da fotografia, da luz, inclusive da trilha sonora e a ambientação, principalmente das ciganas, porque eu me lembro que eu assisti uma vez um filme do Stephen King, que a cigana ela rogava uma praga e tal. Acho que o filme chamou até a praga. E o cara ia emagrecendo até morrer. Ele tinha que ir lá e tentar se justificar e tal. Até me lembrou também desse último, que é Arrasta para o Inferno, né? Também tem a questão da cigana. E eu sempre tive essa aura, né, da cigana. E quando eu fui fazer, eu até pensei, pô, mas será que é legal, é ético, né? A gente vai pegar e depois jogar pro mal, que é feiticeira, criar uma aura negativa para coisas que já aconteceram, né? Que cigana tem uma aura meio de que rouba criança, que faz essas coisas também, né? É meio engraçado. Então eu quis trazer essa questão mística para as ciganas. E eu me lembro que, falando das ciganas, numa exibição do Recife Assombrado, eu recebi uma mensagem do curador que o filme fez muito sucesso lá. E que todas as vezes que a cigana aparecia, o pessoal vibrava, né? Ficava assim, eles achavam as roupas maravilhosas, a postura delas, pô, a Marlene Polodoro lá, ela arrasa, né? Nossa, ali que eu vi o potencial que aquela menina tem, a paixão que ela tem pro cinema. Eu me vi ali, aquela... Maravilhosa, maravilhosa. Marlene Polodoro, todo incentivo aí que essa menina merece. Ela respira muita arte. A gente tem que abrir o coração para as pessoas, né? Porque eu penso nela, ela havia me dito que ela já sofreu muito bullying porque ela tem um problema na dicção, né? Ela não se expressa, ela até parece que ela é paraguaia ou espanhola, alguma coisa assim, né? Ela não pronuncia o português corretamente. Ela estava falando que sofreu tanto bullying. Poxa vida, gente, cada um é como cada um é. É a marca que diferencia, que mostra que você é único, né? Então, e um dos elementos que eu mais quis acrescentar no Carniçal foi a produtora que mais influenciou a minha carreira também, que foi a Hammer Films, que é uma produtora inglesa de filmes góticos, que ela ainda existe, tem produzido, não com tanta constância, mas ela tem produzido. Inclusive teve um filme em 2020, se eu não me engano, eu não me recordo o nome, mas um desses filmes da nova safra, todo mundo conhece, que é A Mulher de Preto, com aquele cara que era o Harry Potter, né? Não lembro o nome dele. E esse elemento da Hammer, e eu acredito que o Carniçal foi o filme que eu fui mais feliz em tentar acoplar esses elementos. Primeiro, o Calau, eu acho que ele foi muito feliz, não sei se ele pesquisou ou não, mas os instrumentos que ele usa, quando aquela cena em que o Felipe está no parque, mexendo com a câmera fotográfica, limpando ali, que chega as ciganas, moço, tira uma foto da gente, aquela trilha que rola é pura Hammer. Eu fiquei assim, quando eu vi, eu falei, cara, não é possível. Eu mandei a mensagem, falei, cara, que trilha é essa, cara? Maravilhosa, não sei o que. Já estou pegando a prática, tanta trilha que eu faço para você. O Calau é uma pessoa maravilhosa, um artista excelente também. O Calau, ele vive disso, ele é um trilheiro profissional e tal. E eu agradeço a parceria, né? Porque se fosse para pagar, a gente não tem grana, né? Então, os parceiros são sempre bem-vindos. Então, a gente tem que dar o crédito também para quem está sempre do nosso lado. Então, são esses elementos que eu pontuo que estão dentro desse caldeirão do Carniçal, né? Essa questão de discussão, de se colocar nessa questão ambígua. Quem é você? Quem sou eu? Aquela questão de que algumas pessoas acham o roteiro um pouco difícil, um pouco confuso.
na questão da identificação, qual é a das ciganas? A gente só consegue identificar isso no quadro final, onde mostra uma foto na parede em que está lá a Eliana Sotero com o Felipe pequenininho chupando um sorvete, que aí o pessoal ia fazer a ligação, pô, ela era cigana antigamente, que não sei o quê, que aí, que é uma pesquisa que quando a cigana, ela se casa, que ela foge, que deixa que se casa com alguém que não é cigano, ela é meio que amaldiçoada, meio que, como é que fala? Tipo, não é deserdada, mas eles, tipo, cortam relações, alguma coisa nesse sentido, né? Então elas meio que descobrem onde ela está e falam, vamos lá ver ela, que não sei o quê. Tanto que tem um diálogo que, quando elas vão tirar a fotografia, uma delas fala assim, olha, nossa, como cresceu, né, não sei o quê. Mas fica um pouco confuso, porque faltou uma cena que não foi realizada e só foi percebido depois, porque o responsável por ticar acabou comendo bola. Mas isso acontece, né? Se a gente fosse padrão Hollywood, faltou uma cena, reúne o elenco, chama a equipe, bora lá. Mas no final eu acho que o filme foi muito bem realizado, bem recebido. Foi o meu filme que mais rodou esse país. Muitas edições fora do Brasil também. Aqui no Brasil foram todas as capitais, através da Mostra do Filme Livre e outros festivais em Vitória, como também o Cinema de Bordas, o Cinema de Vitórias. E dos cinemas lá fora, eu não vou me lembrar, mas eu lembro que teve muito na Espanha, Argentina, Uruguai, eu não me recordo agora. Teria que entrar na página do filme e ver lá os certificados. Eu não me recordo para dizer agora. Mas, basicamente, isso é o carniçal. Essa salada de frutas de um período turbulento em que tem de tudo um pouco aí. Ai, que demais, Rubens. E quando você fala das ciganas, né, eu estava conversando com a Jana há um tempo atrás, a gente estava falando exatamente disso, né? Nos seus filmes, esse é um elemento que é recorrente, né? E, enfim, e as meninas, né? A Maria Polodoro, então, e as outras meninas também que fazem dança cigana, né? Nossa, elas são muito presentes na cultura guarulhense, né? Então, e é um elemento que eu lembro que a primeira vez que eu as vi foi naquele ponto de cultura do SECAP, que rolou uma apresentação delas, né? E eu não conhecia, falei, gente, que massa, eu não sabia que rolava isso, e aí depois, enfim, foi acompanhando e vi nos seus filmes, eu falei, gente, e é uma outra característica que também a Jana comentou, que eu acho que é essencial, né, do seu poder agregador, né, você tem uma característica muito agregadora, né, agora que na sua fala, você fez a propaganda de pelo menos uns 10 profissionais, então, e você é um cara incrível, assim, com uma trajetória absolutamente respeitada, e você sempre é uma pessoa muito generosa, né, na sua fala, sempre muito carinhosa, assim, né, e é muito curioso, né, porque os filmes são todos tem sangue, tem coisas, a gente vê intestino, vê coisa assim, e você é essa figura absolutamente doce, né, então... Eu me lembro uma vez que o Okuma me disse, o Okuma, eu acredito que todo mundo conheça, para mim, um grande mestre do cinema guarulhense. Ele não é de Guarulhos, mas ele veio para Guarulhos. Esse cara fez muito, formou muita gente, ao lado do Wesley Gabriel também, que trabalha com o pessoal da periferia, que é um trabalho excelente, que ensina, que forma e que traduz também a realidade da periferia, né? Aquilo que o grande cinema não mostra. O que você perguntou? Você não perguntou nada, eu me meti no meio da conversa. Que imagina, você foi comentar do Okuma, né, como uma Exato, figura o Okuma. importante. Pois é. O Okuma chegou para mim e falou assim, cara, você faz uns filmes tão viscerais, sangue, não sei o quê, e essas músicas tão levinhas, tão aqui, cara, como é que é esse oposto, né? Eu pensei, pois realmente, né? Mas aí tem a ver com a banda, né? Com quem você está tocando. Porque eu fiz um som com o Akasu, que era heavy metal, fiz um som com o Graven, que era um som mais metalzão e tal. A Vitrola era uma outra pegada, né? E aquele Canções dos Guarulhos também, que é uma mais pop também, que foi uma homenagem aos compositores da cidade de Guarulhos, num CD que a gente fez para comemorar os 450 anos da cidade. Então, acho que assim, eu sou meio versátil, né? Para cantar também, que eu acho que é bacana, eu acho legal. Eu queria fazer uma pergunta aí, Rubens, porque, na verdade, um adendo e uma pergunta, né? Porque o Rubens falou dessa questão da trilha, né? Do Vitrola e tudo mais. E eu queria destacar aqui que no Para Miguel com Amor, uma das trilhas é uma música do Rubens, né?
Com o Vitrola. Isso, na verdade a composição é do Douglas Cruz, o arranjo é nosso e o crédito vai para o Vitrola Mágica. Sim. E essa trilha ela foi premiada, né, no Festival de Cinema do Meio do Mundo. Então, um dos prêmios que o Para Miguel com Amor, que é um longa-metragem da Companhia Beira Aberto, né, dirigido pelo Daniel, um dos prêmios que esse filme ganhou foi trilha sonora. Tem belas músicas, não da banda apenas, mas tem muita coisa bacana. Uma das trilhas era do Vitrola, né, mas tem várias outras trilhas aí de artistas de Guarulhos, né? Só destacar aqui que teve essa participação também, para ver como eu acho que o seu trabalho, Rubens, ele vai se misturando, se imbricando com o trabalho de outras pessoas, né? De outros cineastas. Então, assim, são os seus filmes, os filmes que você produz, dirige, mas também obras em que você participa de uma outra forma, né? Como músico, enfim. E como organizador, né? Também. Bem. E aí, queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Como que você vê isso? Porque uma das questões que a gente aborda aí no Zine é o Guaru Fantástico, né? Que é um festival aí de cinema fantástico e tal, que traz gente de todos os lugares do Brasil para Guarulhos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e como é essa relação de hoje, por exemplo, né? O Guaru vai acontecer aí em outubro, né? Exato. Está previsto para outubro e tal, e hoje a gente tem uma equipe grande de cineastas e de gente muito diversa, né? Tem a galera aqui de Guarulhos, tem praticamente um representante de cada coletivo. Eu queria que você comentasse isso, né? Porque é uma forma das pessoas estarem em torno aí também do seu trabalho, né? E, de certa forma, criar um público também de cinema fantástico aqui na cidade, né? Exato, Jana. O Guaru Fantástico ele surge em 2010, né? Abençoado pelo Zé do Caixão, José Mujica Marins e Alice Marins, fruto de uma experiência que eu tive em 2010, na verdade, Guaru Fantástico 2011. Em 2010 foi quando eu comecei a entrar na rota de festivais com a História de Lia, que foi meu primeiro curta profissional, que me abriu muitas portas, que me deu os maiores prêmios que eu tenho, né? 4 prêmios, 2 de direção, fotografia e montagem. Então, você começa a participar desses festivais, conhecer as pessoas, os realizadores, e começam a se criar laços, né? Você cria empatia pelas pessoas, você acaba fazendo parceria, um trabalhando no filme do outro, colaborando, aprendendo com o outro. E essas experiências eram maravilhosas e eu não via a hora de chegar a um outro festival para eu ir encontrar essas pessoas que se tinham tornado amigos para mim. E quando acabava a época do festival, eu ficava pensando, puxa, podia ter mais um, né? Aí eu pensava, por que não trazer para Guarulhos? Né? Guarulhos é uma cidade que não tem nada, uma cidade de dormitório. Poxa, vou trazer gente de fora para Guarulhos, vou articular uma movimentação pro audiovisual, abrir portas para pessoas que vão se expressar, né? Porque é aquilo que a gente fala, a formação empírica, aquilo que te dá a propriedade de ser regional e autoral e ter a autenticidade de dizer que aquilo que você fala é a tua representatividade, que te representa, que representa uma dezena, uma galera muito grande, né? E o Guaru Fantástico, ele é um festival voltado especificamente para curtas-metragens, para que dentro dessas possibilidades a gente possa, no nosso coletivo, no nosso dia a dia, juntar e fomentar essas questões sociopolíticas, surreais, sobrenaturais, tudo num caldeirão, como a gente havia dito, né? Que dentro dessa mistura você critica, você mostra o dedo para tudo. E sendo produções independentes, eles também têm voz e liberdade para se expressar. Uma coisa que a gente tem notado muito, como foi no ano passado, esse ano também se repete, bastante filme falando sobre a pandemia. Eu acho que esse foi um momento que realmente marcou muito, né?
Então, é muito válido que as pessoas possam estar colocando para fora esse sentimento. Eu acho que todo mundo deve ter feito um trabalho que se refira a esse momento que afetou a vida de todos nós, né? E esse tipo de cinema, ele te deixa falar de tudo quanto é aspecto, seja de filme de bang bang, de kung fu, de namoro, de road movie. Todos esses filmes eles têm a porta aberta no Goro Fantástico, desde que tenha um elemento do sobrenatural. Eu acho que é isso, né? E promover esse debate. O Goro Fantástico ele é também voltado para crítico, para quem gosta de cinema, para debater, para fomentar, para criar uma cultura de discussão, porque o cinema também como um instrumento de educação. O cinema ele traz um pensamento crítico, mas não apenas o cinema, a arte, o conhecimento em si, né? Mas o cinema é uma arte perfeita porque ela agrega todos esses elementos. Tem a atuação do ator, a direção do diretor, a trilha do músico, a arte, né, do diretor da arte, que também é um artista, é o artista plástico, o artista, sabe? É a arte mais completa que você não faz sozinho. O cinema é uma arte de grupo, de coletivo, né? E ver as pessoas resistindo numa cidade, e não só numa cidade, a gente pode dizer que era um país que mina o avanço da cultura, essa tragédia anunciada de Cinemateca que destrói a nossa história, e um país que não respeita a história não tem futuro, não tem perspectiva. Um pensamento retórico, como é que é, meu Deus, me fugiu a palavra. Ele é retrógrado, né? Retrógrado da gente, de pensar que falar em terra plana em pleno 2021, pessoal, é difícil de você ver e acreditar que tem semelhante aqui do lado, acredita numa piada dessa, numa coisa tão... Eu não sei que palavra, eu peço até desculpa, gente. Não estou aqui para humilhar ninguém, nem para ofender, mas precisamos estudar, tem que estudar, gente. Não pode se deixar levar por falsas informações, né? As famosas fake news. A gente está grandinho o suficiente e hoje a gente tem informação suficiente na mão. A gente tem que aprender a filtrar, pesquisar. Não pode ser um fio condutor que todo mundo dá a mão, um espeta o dedo na tomada e o último leva choque. Né? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para quebrar essa corrente e fazer as pessoas pensarem e questionar, né? E é isso. Eu acho que o cinema tem essa função, incluindo o Garo Fantástico. Né? Porque quantas vezes a gente tem esse exemplo maior no Cineclube Itinerante, que ao término de todas as edições se promove ali o diálogo, uma discussão, um bate-papo, geralmente iniciado pelo Edson Kiyoshi, né? Em que todos participam, e eu acho que isso é um fundamento, um elemento que agrega muito às exibições de cinema, porque se complementa, né, as visões, porque a leitura do visual, da imagem criada, representada ali na tela, do que é um texto, por mais que esteja implícita uma história, cada um individual vai conseguir ver uma outra camada, que às vezes nem o próprio diretor tinha percebido, que depois ele vê e se coloca na perspectiva do espectador e realmente consegue chegar, puxa vida, não foi intencional, mas de fato está lá. Eu acho isso interessante. É interessante esse processo, essa relação, né, e essa é uma discussão que sempre aparece, né? Eu já vi lives suas, onde você fala do seu processo de formação, né? Com os quadrinhos, vendo os filmes e também acompanhando o Mujica, né? Isso foi fundamental para eu realmente fazer alguma coisa, né? E a Liz Marins, que foi ela que realmente deu pontapé em mim, ou vai ou para, ou vai ou racha, né? Então, e isso é muito interessante, porque isso quando a gente pensa geralmente em educação, a gente tem um mau hábito, né, de pensar na educação dentro da escola, né, em algo formal. E ela, na verdade, é um processo que se estabelece em muitos outros lugares, né? Sem dúvida. E aí, essa coisa do cinema ser uma arte coletiva, né? Então, para mim, o processo pedagógico é intrínseco ali, porque você tem realmente uma relação ali de aprendizagem, né? Enfim, um processo
de aprendizagem rolando entre aqueles membros daquele grupo, né? Olha, o cinema deveria ser matéria de escola, gente, porque ele tem uma importância social incrível, que você retrata ali os momentos, a história, né? Por mais que você não esteja fazendo documentário, é uma ficção, vai estar lá mostrando como era aquele período. Você está filmando em 2020, quando você estiver em 2050, você vai voltar e você vê, olha como era o carro naquela época, né? Então a gente vai estar registrando isso, queira ou não queira. E tem uma relação também de educação, né? O cinema e educação. Por exemplo, imagina, você vai dar uma aula de cinema. Claro, a gente sabe que existem faculdades de cinema, mas que realmente não é para todos, né? A gente sabe que é para uma elite, e não fosse esses grupos de alternativos, o pessoal de guerrilha, esse pessoal dos coletivos, muita gente não teria nem acesso e nem saber que é possível fazer com o celular um filme de qualidade. Eu me lembro que em 2012, eu acho, 12 ou 13, um longa-metragem, o primeiro longa-metragem feito por celular, que chamava, acho que Colin, que era um filme de zumbi, fez tanto barulho por ter sido o primeiro longa feito por celular, que eu fiquei louco, e eu tive a oportunidade de assistir o filme e participar da entrevista com o diretor no Cine Fantasy, que é um dos grandes festivais do cine do Brasil, que tem a curadoria do Eduardo Santana, que eu tenho a honra de ter amizade. Então, para você ver, né, como hoje a gente tem a facilidade de se expressar e de criar, né? Eu acho que a criatividade vem antes de qualquer recurso financeiro. Muito bom. Eu só vou fazer 2 destaques aqui. Um que é muito interessante, porque o cinema, né, e eu até aponto isso no editorial, né? Quem não leu o Zinegueto-metragem ainda, leia. Vá lá no nosso blog. E nesse editorial eu ponto justamente isso, né? Como o processo do cinema que se faz em Guarulhos, ele está ligado à arte educação, né? Ele é um cinema que é fruto disso, né? A esse processo. Seja um processo formal ou seja um processo informal mesmo, de aprendizado com o mestre, né? Como foi o seu processo, né, Rubens, de acompanhar aí a trajetória do Mujica, da Liz, enfim. Verdade. E uma coisa que eu queria destacar também, eu não sei, aí você diz, Rubens, se tem onde assistir esse filme, é um documentário, porque você falou, né, da questão dos documentários e tal, e eu achei incrível, porque é um documentário que traz essa coisa do fantástico, do cinema fantástico. E eu não tinha visto, quando eu vi, eu fiquei... Qual documentário? Que é os Crimes da Rua do Arvoreto. Que você fez a edição, né? Que é da Paty, né? Paty Fang. E eu achei incrível aquele filme, porque é isso, né? É um filme documentário e, ao mesmo tempo, tá dentro do gênero fantástico. Exatamente, exatamente. E ela não tinha feito com a intenção. Ela sabia da lenda e ela tinha ido para lá, para o sul, para participar do Fantaspoa, que é uma outra grande mostra de cinema fantástico aqui brasileiro, da América do Sul também. E ela encontrou-se lá com o Coffin Souza, né, que veio inclusive participar de um filme nosso aqui, que é o Cinco Cálices, e ela, me conta essa história, eu sei que você sabe aqui, aconteceu aqui por perto, né? Foi ali, então vai, você conta que eu vou pôr na internet. Aí ela foi lá, ele contando e tal, ela não tinha intenção de fazer o curta, né? Aí eu vi, né, ela me mandou, você não quer só acertar aqui, não sei assim? Aí eu falei, pô, é legal, né? Tinha que botar o crédito, não sei o que lá, uma trilha, acertar aqui, colocar uma imagem de jornal, e mandei para ela ficou tão feliz, tão feliz. E eu falei, já escreve no Goro Fantástico no Amador. E ela, o quê? Sério? Eu falei, claro, por que não, né? E ela ficou toda feliz. Depois disso, o filme participou de muitos mais festivais. Eu fico muito feliz de poder ter ajudado também a dar um pontapézinho nela, de ter feito ela ter essa iniciativa de começar a pensar em produzir. Tanto que ela já está com ideias lá, já conversou comigo e com o Joel Caetano também, que é um grande cineasta do cinema fantástico. Faz trabalhos geniais ao lado do Rodrigo Aragão, assessorando ele na direção. Então, nossa, até me perdi, que eu viajei, ela me lembrei de quando a gente estava vendo um filme do Aragão, que era Mata Negra. Não foi Mata Negra, foi o Chupacabras, que a gente foi no cinema, que tinha feito uma exibição de um filme do Fernando Henrique, que é o Ivan, que eles estavam fazendo uma pré-lançamento também, que eu participo desse filme, né? E depois passou do Aragão.
E aquele momento me marcou muito, né? Que você tá ali, o diretor do lado, a galera que você conhece, o Joel, que está sempre do lado batendo papo daquele filme. Pô, sempre é mágico esses momentos que você tá com a galera ali se entregando naquele momento mágico, porque o cinema é magia. E você absorve aquela energia, né? Você vê a plateia reagindo, tudo isso é ensinamento, tudo isso é aprendizado. Você acaba vendo o que funciona, o que não funciona, mesmo que não seja um filme teu, mas é isso, é a observação que traz o conhecimento, né? Aquilo que você vai saber, isso funciona, isso não funciona, porque o Mujica, ele questionava muito a questão da técnica, do conhecimento universitário, porque o Mujica ele foi muito procurado por universitários, muita entrevista, muita coisa, e até mesmo em sets de filme, enquadramentos que ele queria fazer, ele era questionado, mas ele não baixava. Você pode botar a câmera aqui, que é isso que eu quero, e fica maravilhoso, genial. O Mujica tem a linguagem única dele dentro desse segmento. E o mais importante, que é um personagem brasileiro original e que tem uma psicologia. Ele não sai simplesmente matando, ele não está aí por estar. Ele sabe o que ele quer. Ele é um cara que não se prende a dogmas, não acredita em Deus, não acredita no diabo. Ele quer uma mulher assim como ele, liberto de todas as correntes, porque assim ele se sente superior. E aí ele quer gerar um filho que dê essa continuidade ao sangue dessas pessoas, dessa raça nova que ele pretende criar, né? Então, assim, é uma loucura, mas tem um fundamento dentro da cabeça desse personagem que eu acho maravilhoso. Não é um cara que simplesmente está matando porque quer matar, porque o casal está fumando maconha, ou porque está fazendo amor ali no mato, que é o que geralmente a gente vê, né? Ou então é um monstro sobrenatural que sai do caixão, o Drácula, o vampiro, o lobisomem. Mas não, o Mojica foi um batalhador aí do cinema nacional e daquilo que é nosso, do nosso folclore, e criou um personagem imbatível, imorrível, inesquecível, Zé do Caixão. Pegando, vocês estavam comentando, gente, eu sempre me pego pensando de onde vêm as ideias, né? Então, de onde que surgem tanto os gatilhos para a gente começar a criar, né? Então, os seus roteiros, Rubens, você tem muitos roteiros, né? Muitos filmados e muitos ainda para filmar. Então, conta um pouco como é o seu processo de construção, né? E pelo que eu me recordo, os roteiros em geral são feitos por você e também filmados por você, né? Porque eu acho que também tem uma relação muito grande da imagem, né? Você vindo a trabalho das artes plásticas dentro da caracterização do personagem, né? Eu imagino que os filmes, eles estão na sua cabeça e o roteiro é uma forma de compartilhar o que você já vê, né? Então, pensando nas ideias que estão dos roteiros que você já criou e que você está criando e tudo mais, de onde surgem os seus roteiros, Rubens? Olha, é um processo tão louco, Pamela, porque assim, eu já tive muitas vontades de sentar, aquela coisa, eu tô com uma ideia, eu quero escrever, e você senta ali e não sai nada, não sai nada. E você ali, sabendo que tem alguma coisa, você não consegue. Esse ano, eu fiz um roteiro de um longa-metragem chamado A Noite das Vampiras, que a gente filma no final do ano agora. E foi uma coisa assim, como geralmente acontece com todos os projetos, todos os textos, inclusive com música. Às vezes demora para pegar, mas quando vem, parece que é meio de único. Você entende a história e você vai. Às vezes você não quer nem dormir, você quer continuar escrevendo. E quando você dorme, você já quer acordar para continuar. Então, todos os filmes, se a gente for parar para analisar, todas elas se correlacionam com o meu universo, afetaram ou não minha vida de alguma forma. A história de Lia, por exemplo, ela acontece por conta daquele caso da Eloá, que foi sequestrada, que acabou sendo morta pelo namorado, e ainda tinha uma amiga que entrou e acabou sendo baleada também. E ele ficava com aquilo, tem uma voz que está falando mata, outra voz, que a gente geralmente sempre ouve essas coisas, né? E aí eu começava a falar com o pessoal a gente já fazia a história de Lia, que isso era o Tatúrula. O Tatúrula era essa voz que tentava desestabilizar, e esse caso influenciou muito a construção dessa história, que deixa que a Lia é aquela personagem perturbada,
e que acaba tem um lar muito violento, doentio, né, que acaba se juntando a um grupo de jovens que usa muita droga e tal, e ela acaba se perdendo dentro das confusões da mente dela própria, daquilo que ela passou com a mãe, com o pai, com os amigos, com a própria vida, né? E isso tudo se torna um caldeirão onírico, surreal, em que você não sabe se tudo aquilo é de fato real ou é simplesmente uma alucinação de uma overdose que ela está tendo. Então fica também um pouco ao espectador determinar para que lado vai. O Verbos, que é um dos filmes que é bastante elogiado, principalmente pelo Boca do Inferno, retrata também um momento aqui da cidade de Guarulhos em que a gente teve uma gestão cultural, uma das piores que eu pude presenciar, que foi do Hélio Arantes. O cara minou simplesmente tudo o que estava acontecendo na cidade, e eu quis representar isso no Verbos. Eu já estava escrevendo a história, ia ser um curta com celular, uma brincadeira, né? Nada sério, mas o Verbos eu falo que foi um filme vivo, que se transformou do dia para a noite. E o próprio roteiro foi se construindo também. Porque eu dou a liberdade. O filme estava meio que fechado, mas sugerindo umas ideias aqui e ali. Falei, pô, tá agregando, vai ficar legal, tem tempo, vamos fazer, né? Mas a representatividade maior de Verbos é a arte. No Verbos você encontra todas as modalidades. Tem arte plástica, tem a dança, tem poesia, tem o canto. E ela está sintetizada na personagem Lucila, que mantém a Casa dos Cordéis, que é a herança familiar dos pais que eram folcloristas que morrem num acidente em Brasília. O esposo dela é um cara que não está nada a ver com a arte, que para mim é a representação do Hélio Arantes, que se preocupa apenas em comer pastel e dinheiro, né? Que ela vem da casa, que aquilo é um monte de lixo que não tem valor. E ela diz para ele que não, se aquilo é a esperança dele ter dinheiro na vida, então ele tira o cavalinho de açúcar, que ali ela não se vai desfazer, que aquilo é a memória e herança da família dela. Então ela decide ficar morando dentro da Casa dos Cordéis, né? Esse museu. E ali então começam a haver reflexos de vida e morte, uma confusão tal. Mas aí eu não vou falar para não dar spoiler. Mas o filme é muito legal e tem uma cena que é comparada com um clip show, que para mim foi uma honra aquilo, né? E se você para analisar, realmente o clima é muito parecido, é muito gostoso. E eu fico feliz de ter feito algo que se compare, claro, gente, né? Guardando as proporções, né? Mas que o resultado ficou muito positivo. E por aí vai. Se a gente for pegando os filminhos, sempre vai ter alguma coisa que cruzou a minha vida, né? Eu acho que isso é interessante, né? Por isso, os filmes que eu faço, que eu escrevo, eu dirijo. Eu não sei se eu conseguiria escrever algo se você me pedisse. Talvez eu conseguiria, mas ia ter que, né? Como foi com o próprio A Noite das Vampiras e outras coisas minhas. Ela tinha que vir e na hora que batesse, aí ia deslanchar. No comecinho ia demorar um pouquinho. É sempre assim. Que demais, eu acho. Eu lembro quando o Polissemia a gente fez essa parceria, né? Que a gente conversou sobre o Marta Morta e sobre um outro filme, né? Nossa, dá para perceber muito a sua forma de retratar os personagens dentro do roteiro, né? É muito uma característica, né? É muito, muito característico dentro da sua escrita, né? E eu acho que dentro desse pensamento tem muitos outros elementos, né? Que são muito que não é mais o Mujica, né? Como eu disse antes, que não é mais. Esse filme é um filme que você olha e fala, é um filme do Rubens, né? Então, dentro da vibe do fantástico, né? Você construiu uma linguagem, né? E até mesmo, a gente estava falando da cena de Guarulhos, né? As caracterizações, né? Que você trabalha, assim, e eu achei muito legal porque eu vejo um diálogo muito potente entre o seu trabalho e o trabalho da Ju Seabra, né? E do Ricardo, assim, né? E eu falei, gente, que curioso, né? A Ju veio de um outro lugar, né? E o encontro. Foi inevitável. Sim, eu acho que isso é muito, muito incrível também por conta da cena de Guarulhos, que era o que vocês estavam comentando, né? Como que a cena de Guarulhos se retroalimenta pelas inquietações dos artistas, né? Então, cada um parte de um ponto, né? Então, queria fazer
destaque sobre esse ponto da... A Ju é uma artista visceral, viu? Tem ideias para a gente ter um projeto, vamos ver se ano que vem a gente consegue efetivar alguma coisa. O foco agora é esse filme, né? O longa-metragem, contos de terror também, né? Que a Janaína gosta muito, eu fico muito feliz. Que a Jana, inclusive, participou. Jana, já viu o Necrotério? Penúltimo episódio, hein? O último é mês que vem. Nossa, ano de projeto. Não pode ter um último, entendeu? Não, o último da primeira temporada. Calma, Olha, eu já fiquei... eu ainda preciso ouvir o Necrotério, porque esse é o único que eu ainda não ouvi. É legal. Eu sou super fã mesmo de contos de terror, gente. Vocês precisam ouvir. E eu acho que você, Rubens, podia falar um pouquinho desse projeto, assim, né? Falamos. Porque acho que isso também tem muito, assim, dessa versatilidade sua, né? Bom, mas antes, assim, eu queria saber um outro momento, assim. Eu não sei se eu estou atravessando, talvez sim, né? Porque eu acho que a Pamela fez uma pergunta. Não, foi mais um comentário, amiga. Ah, tá. É que você falou da Juliana, e aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Ouvindo o Rubens falar e pensando também nas coisas que eu vi do pessoal, né? Da Juliana, do Ricardo, enfim. E eu fico pensando, assim, porque os seus filmes, Rubens, eles têm o pé muito na realidade, né? Eles são histórias, assim, que acontecem naturalmente, né? Dentro de uma sociedade ali que a gente vive e tal, eles têm crítica, né? São filmes que trazem uma crítica ali neles e tal. E, ao mesmo tempo, eles também trazem elementos do sobrenatural com muita naturalidade, assim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Como que é trazer esses monstros, né? Porque eu fico pensando que é isso, né? São monstros, assim, num sobrenatural, mas que acabam, muitas vezes, revelando os monstros que estão entre nós, né? Exatamente, Jana. Por isso eu te pergunto, o que é o monstro? O monstro é a aberração da natureza. O monstro é o diferente. O monstro é aquilo que não te agrada. O monstro é aquilo que pensa diferente. O monstro é aquilo que saiu da água. É aquilo que destruiu a cidade. Então, o monstro é aquilo que é diferente, né? Aquilo que te deixa horripilado, horrorizado, enojado. Então, tem essa questão, essa visão de o que é, na verdade, o monstro, né? Por exemplo, eu vou falar aqui do King Kong. King Kong é o maior filme de monstro, todo mundo tem uma grande admiração pelo filme, mas quem é, de fato, o monstro? É o King Kong, que é tirado da sua ilha, que pega um carinho por um ser humano que para ele é diferente, que ele nunca tinha visto, uma mulher branca de cabelo louro, e que ele é um animal, fica curioso, né? E se apega por ela, e é tirado da ilha, é levado para a cidade onde ele não conhece nada, é um mundo diferente, e depois ainda é morto. Quem é o monstro? É um filme de monstro, King Kong, com certeza. Só que as pessoas pensam que o monstro é o que morre, mas não é. O monstro é o que mata, né? Então, essa questão de trazer os monstros... A princípio, eu sempre quis trazer um pouco dessa questão do horror para a realidade, que era a história de Lia, a própria história de Lia. O horror ali, o pavor, o monstro é a droga, é o abandono, é a violência. Aquela representação do Tatula, que é a criatura, existe. E é um monstro real. É um monstro real que a gente cria dentro da gente de tanta violência, de tanta porrada que a gente sofre. Aquele medo que você está quando está deitado pensando o que vai ser amanhã. Será que ele vai vir aqui no meu quarto? Será que minha mãe vai me bater de novo? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu estou doente? Será que eu vou estar com Covid? São esses pensamentos, essa energia. Esse é o Tatula, aquela criatura que emerge da sombra, do nosso medo mais profundo. E cada um tem o seu medo, a sua preocupação, o seu... E agora, como é que vai ser o futuro? Né? Geralmente, principalmente os jovens. Não digo os jovens de hoje, porque essa geração, eu acho que ela está mais antenada para o futuro do que para o presente. Ao contrário dos millennials, né? Porque eu sei que os nossos pais, que era sei lá, que é boom baby, da baby boom, sei lá, que foi meu pai, que são pessoal da guerra, que queria ter a casa, né? Depois os outros... tem uma historinha que eu acho super interessante isso. Acho legal pesquisar essa questão das gerações, viu?
Eu li meio assim, já faz um tempo, não me recordo, mas eu gostei muito dessa historinha. E aí você acaba se vendo, né? E é verdade, essa molecada hoje domina a tecnologia que é um absurdo, né? Então, voltando agora dessa parada técnica, então vamos falar um pouco. A gente estava falando sobre a relação dos monstros, né? Que a Juna trouxe esse assunto, de que, né? Acho que vale a pena retomar esse pensamento, né? De quem monstro, quem é, para quem, dentro de que contexto, né? Ainda mais pensando nesse fantástico. Então, deixa eu te contar uma história. Acho que todo mundo deve conhecer, é um conto clássico, já teve acho que 3 versões, A Ilha do Dr. Moreau, que é um médico que ele começa a questionar e misturar a religião, a ética científica, a moralidade, essa dicotomia de instinto versus consciência, né? E então ali aqueles seres foram deformados, deturpados, como se fosse criada uma nova raça que fica ali dominado pelo mestre maior, que é o doutor, que é a entidade, que é o Deus, que é o presidente deles, é aquele que governa, o que alimenta, é aquele que coordena, né? E aquela população de criaturas é ensinada que eles não podem se matar. Existem algumas regras que eles não são monstros, apesar de terem aquela aparência descomunal, eles são seres humanos e eles então têm que seguirem as regras para continuarem como humanos. Porque se ele quebra a regra, matar é proibido. Se um mata, ele deixa de ser humano para ser animal. Então aqueles seres vivem numa constante pressão, porque eles veem a diferença. Eles não são igual ao cara. Como que eles podem ser homens como o doutor, se o doutor não tem a mesma aparência? Se o doutor tem mordomias que eles não têm? Até que eles percebem as mentiras e eles começam, então, a criar a consciência de que tudo aquilo era uma fraude, que eles são, na verdade, vítimas do médico, e aquele turbilhão começa a ferver, a ferver. E isso a gente vê hoje na sociedade, esse caldeirão fervendo. A gente não aguenta mais ser tratado como objeto menor. A gente não é uma massa de manobra, a gente não está aqui para servir a boa vontade e a boa vida dessas pessoas, né? Porque assim como no filme essas criaturas se rebelam, esse caldeirão explode, a gente vive esse momento também. A gente tem essa possibilidade de não aguentar mais com tanta bagunça, né, com tanta servidão, porque os políticos eles estão aí para servir a população, não é o contrário. A gente não está aqui para bancar as mordomias para essas pessoas. Isso é monstruosidade, entende? Então eu guardo muito essa relação do Dr. Moreau e as suas criaturas com a nossa vivência na Terra. Porque até quando a gente vai, como um carneiro, aceitar tudo que acontece que vem contra a gente próprio, que perde os direitos conquistados a duras penas, sabe? Que quer ser cerceado dos direitos, que... Gente, o livro vai ser taxado, vão aumentar as taxas do livro, por quê? Porque pobre não é mesmo, pode aumentar o valor do livro. Gente, isso é monstruoso. Ao invés de incentivar a leitura para criar um sentimento, uma consciência crítica, de entender, sabe, você ter uma compreensão de texto, ler e entender o que está por trás daquelas palavras, sabe, tirar isso do ser humano é monstruoso. Então a arte ela está aí para isso, para resistir, para levantar a bandeira, para mostrar a história. Tudo que a gente está passando nessa época trevosa vai ficar registrado. E os coitados das gerações que virão, vão ter vergonha daquela pessoa ali. Mais pena que eu tenho dos netos, dos bisnetos que virão, que vão olhar aqui e falar que vergonha, que pavor, que horror tudo isso que minha família fez. Peço perdão. Essas coisas são monstruosas. Monstruoso é tirar a vida do filho, tirar a vida do pai. Monstruoso é um deputado matar uma criança a chute e pontapé.
E a gente viu isso acontecendo. Só que dessa vez ele não escapou, né? Tá preso. Total, e é muito. Esse filme que você citou, né, dessa história, eu confesso que eu o vi, eu era muito nova, eu vi por causa daquela coleção da Folha, vocês lembram? Que a Folha fazia a coleção de fita VHS. Nossa, eu tinha acho que uns 10 anos, 11 anos. Meu Deus do céu, esse filme me aterrorizou muito. E quando você citou que você contar uma história, e você falou da ilha do doutor, ai meu Deus, sabe, voltou tudo. E é muito louco, porque eu nunca mais assisti o filme, porque ele foi um choque muito grande para mim, mas hoje, você comentando agora, eu falo, gente, essa leitura do fantástico, né, dessas metáforas, né, sobre o que é a crueldade, né, isso é fundamental para a gente conseguir, enfim, abordar alguns assuntos sem que a gente também dando outras camadas, né, para a gente poder aprofundar, né. Então, então esse exemplo que você deu para mim, agora eu quero assistir de novo o filme, porque... O H.G. Wells, ele escreveu isso em 1896, se eu não estou enganado. E pensa bem, todos os temas que estão no livro foi o que eu falei, que é a moralidade, religiosidade, essa questão da dicotomia de consciência, moralidade, é tudo que a gente tem visto hoje. Um Deus colocado na frente das justificativas de coisas absurdas, a ciência sendo negada, sabe? Nunca esteve tão atual essa história quanto esse momento que a gente vive. Eu espero, sinceramente, que a gente não tenha que chegar a uma guerra civil para ver gente morrendo, para a gente ir lá realmente conquistar aquilo que nos é de direito, porque, na minha concepção, eu acho que o político não devia nem ganhar salário, porque eles estão lá para prestar um serviço, quem está lá deveria estar lá por ter prazer de trabalhar, de querer fazer algo de bom para esse planeta, para essa terra, para essa sociedade. Não ir lá para simplesmente tirar os nossos direitos e para encher o bolso deles e a conta bancária de dinheiro. Isso não está errado demais. Errado demais. É isso. Enfim, eu acho que se a gente conseguir entrar com a arte na arte e educação, né, elas forem levadas a sério na instância, sem ser penduricário, né, de forma, eu acho que a revolução acontece, né, que até vocês comentaram quando a gente estava conversando no começo, né, sobre a importância da educação, né, então acho que é fundamental, né, a compreensão, o debate, para que a gente consiga chegar nesses outros lugares. Eu só queria fazer mais uma consideração. A Jana falou da versatilidade do Rubens, né, enquanto músico, enquanto um artista que trabalha a caracterização, como roteirista, como ator também. A gente está caminhando já para nossas últimas questões, então se a Jana também sentir que tem alguma outra questão que abordar e tal, a gente vai caminhar um pouquinho por aí, mas eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho como ator, né? Então, temos aqui 3 atores conversando, né? 2 atrizes, um ator, então, como que... Conta pra gente porque é isso, né? As pessoas esquecem que a gente... Ator, né? Que esquece que é ator quando a gente vai fazendo outras coisas, e eu acho que isso vale a pena a gente citar um pouco mais. Então, conta pra gente um pouco da sua relação como intérprete, como ator, né? Da intérprete da cena. Eu acho engraçado, porque essas coisas são muito loucas, né? Quando eu estava no colégio, eu acho, não sei nem que... Quando é que a gente tinha educação moral e cívica? Acho que nem é da época de vocês, né? Pois não, mas era no tempo nos 60, 70, educação moral e cívica. Foi na ditadura. Eu lembro que eu estava lá e tinha essa matéria, e a professora veio conversar comigo. A gente tinha que fazer um trabalho sobre profissão, o que você queria ser, né? E eu fiquei ali parado, pensando, o que eu quero ser quando eu crescer? O que eu quero ser quando eu crescer, né? Aí, estava todo mundo já quase terminando a hora, né? O pessoal já entregando o trabalho e indo embora, era meio que uma avaliação. E eu ainda não tinha começado a escrever, né? Aí ela veio, Rubens, já está quase terminando, você não fez nada ainda, né? Aí eu falei, pô, será que eu não sei o que eu quero ser? Mas é que eu gosto muito de ver filme, eu gosto muito de ver cinema, eu gosto de terror. Eu queria ser o ator que faz o Drácula. Aí, falou assim, então você quer ser ator.
Falei, ator, eu não sei se eu quero ser ator, é que eu acho legal, né? Ele ficava interpretando aquela coisa assim, você quer ser ator. Aí passou, né? Quando eu me vi, estava lá estudando, me formando, de repente estudando na escola do Mojica, e estando do lado dele. E ser ator é uma coisa muito louca, porque o ator ele é despojado, ele não tem vaidade, o ator é pura observação, o ator se faz de olhar, de ver, de perceber, de sentir o outro, o próximo, essa permissividade de ser um imã que absorve a essência e a alma daquele que passa pela tua vida, né? É você estar andando ali e ver um comportamento, um hábito, um tique, para você construir aquele personagem, né, de acordo com o trabalho que você vai fazer, é o se doar, é emprestar suas emoções, é viver de verdade na pele de outro, porque senão é mentira. Você não pode viver um personagem se você não se doa de corpo e alma. E eu acho um dos trabalhos mais dignos, mais gratificantes, mais divinos é a possibilidade de um ser humano encarnar diversas almas, diversos corpos, e em cada um deles, nas suas características e propriedades, trazer a sua mensagem, na sua significação em si, porque às vezes o ator não precisa nem falar o personagem, não tem o diálogo, mas a importância dele no estar ali e na forma como ele o é que faz a verdade do ator acontecer na cena. Não importa se ele é o principal, se ele é o figurante ou se ele é o banco que fica parado ali no fundo da praça. É a verdade dele que vai importar para ele, na sua essência, como um instrumento, como um cavalo que se cede, e por aquele que viu aquela cadeirinha lá no fundo do palco e falou, caramba, aquela cadeira realmente é muito boa. Eu acho que isso é o que mais vale a pena, não é o dinheiro que paga, mas é o aplauso, sabe? O aplauso que alimenta a alma. E eu vou dizer ego, mas não é um ego ruim, é um ego que acalma o coração, que esquenta o coração, que te fala, puxa, que legal, consegui, ai, como é bom, né? É um ego que não deseja o mal, é um ego que infla de felicidade. Isso é que faz valer a pena, né? Quando as pessoas conseguem enxergar no brilho do teu olho a verdade. Eu acho que quando o ator brilha, é porque não é o ator que está ali, é o personagem. E no cinema, como que foi? Qual foi o último trampo como ator, né, que você fez? Ou, porque eu sei que você dirige, eu conheço o seu trabalho absolutamente como roteirista e diretor e como um caracterizador, né, do visagismo absoluto. Mas e o trabalho do ator? Qual foi o seu último trampo? Enfim, qual personagem você gostaria de ser? Olha, o último trabalho que eu fiz foi com a Liz Marins, que é o Herança de Sangue, né? Que é algumas imagens que ela está captando para o longa-metragem que conta a história da origem da personagem. Então já tem cenas que a gente gravou em 2015, eu acho. Tem cenas que a gente gravou em 2015, tem cenas de 2010, eu acho. Então tem um apanhado de imagens que ela tem captado para fazer esse trabalho dela, essa história da vampira. Esse foi, de fato, minha última interpretação. Faz tempo que eu não faço nada. Eu acho que eu rendo muito mais quando eu sou dirigido do que quando eu me autodirijo. Então, por isso que quando eu faço algo, eu não me atrevo. Eu acho que é muito sagrado, né? Você tem um trabalho, Rubens, que você fez, que é recente também, que é o Coroa da Morte, né? É verdade. Coroa da Morte. Bom, aquilo foi um trabalho feito durante a primeira parte da pandemia, o primeiro ano, aquela coisa que a gente ainda não entende, né? E a arte é aquilo, né? O artista precisa, né? Tá mudo a Pamela, hein? Você estava perplexa, que é verdade. Quando a Jana falou, eu falei, sim! Gente, foi esse filme, eu assisti esse filme. E aí a Jana falou, eu tava aqui, falei, caramba, é verdade, foi ano passado. É uma coisa que a gente faz assim, que nem eu me lembro muito, que acho que é aquela necessidade, aquele momento, né? E aí
você se vê obrigado, você mesmo filmar, você editar, você atuar, você fazer tudo sozinho. Mas eu não digo sozinho, porque, como eu digo, cinema não é uma arte que se faz só. Então, eu juntei alguns amigos, a gente, através de telefone, a gente foi fazendo as partes, né? A Ju e o esposo dela fizeram um trabalho da voz, né? Da mixagem. O Hilário, da Vance, que é um grande músico. Na verdade, não, ele nem tem trilha no filme, né? Mas aí eu mandei para ele dar uma assistidinha e ele me mandou uma trilha. Olha que eu fiz. Falei, nossa, então agora tem trilha. E aí foi crescendo, ajustaram, fiz a tradução, mandou pelo WhatsApp, então foi uma coisa meio que total online, né? E aquela cena do enforcamento, ai, eu acho linda. Pena que a galera não pegou certinho, senão o impacto ia ser pior. E é interessante porque o cinema é uma arte coletiva, mas para mim a atuação também é um processo que se constrói na coletividade. Né? Porque um ator é feito, um personagem, uma personagem, ela é feita de muitas nuances e camadas e o ator busca isso não só em si, né, mas em muitos lugares e pessoas também. Então, para mim, acho que o processo de atuação também é algo com um coletivo, assim, do mundo, né, com esse inconsciente coletivo. Acho que envolve isso, assim. E aí, acho que tem também um outro destaque que eu vou fazer aqui, chamando mais uma vez quem está assistindo para ler os Zirigueto-metragem 10ª edição, porque a capa é uma colagem do Rafael Vieira, que traz o Rubens Melo, né, vestido ali com a roupa de Zé do Caixão, né, aquela coisa toda. Ô, louco! E tem a ponte ensaiada, enfim, é uma colagem bastante interessante, traz o Rubens nessa perspectiva. Eu quero ver, gente, que lindo, que bacana. Obrigado, gente, muito obrigado. Então, leiam, né, vai lá, dá uma lida e vejam. Ali é um trabalho seu de ator, né, porque é o seu processo que acaba culminando no Encarnação do Demônio, né? Verdade. Ai, como foi bom vestir aquela roupa, caramba. É um sonho, né? É um ídolo e você tá ali, de repente, você tá no lugar do seu ídolo, tá, o seu ídolo te olhando fazer aquilo que ele faz, é muito louco. Então, assim, acho que você podia falar um pouquinho disso, assim, porque eu acho que a atuação te levou para um lugar que você queria muito, né? Pois é, né? E totalmente inesperado, né? Porque foi com ele que definitivamente eu mergulhei nesse universo, porque antes eu era o espectador. E hoje eu me torno e me vejo como um produtor, né? Mojica me ensinou muito, principalmente na questão de ceder, de colocar à disposição. Ele nunca disse não para ninguém que queria conversar com ele ou entrevistar. Ele sempre estava disponível, uma pessoa sempre de bem com a vida, sempre tinha diálogo para tudo, sempre sorrindo, por mais que tivesse problemas, como todos nós temos, o sorriso estava sempre no rosto, pelo menos para as pessoas. Agora, quando ele estava sozinho na casa dele, né, mas nunca demonstrava isso para ninguém, acompanhá-lo, discutir com ele, aprender com ele, assistindo os filmes que ele já havia produzido, ele contando como foram os bastidores, como é que foi feito aquilo. Isso era a minha escola, a minha aula de cinema. Foi ali que eu fui aprendendo, assistindo com ele os filmes, sonhando com ele novos projetos, escrevendo pragas, participando de eventos, vivendo Zé do Caixão ao lado dele, duelando no palco com ele. Foram momentos assim que ficaram aqui marcados na minha alma, que eu carrego para sempre com muito orgulho. Continuo achando que não tem substituto para José Música Marins. Zé do Caixão é um personagem que não tem como você carregar essa bandeira. Eu, como ator, se me chamarem, Rubens, quer fazer o filme do Zé? Vou lá e faço, como uma outra pessoa pode fazer, como o Matheus Nas Pegadas fez, né? Mas você ser, como estava em contrato, o Zé do Caixão, que tem que andar de preto, com capa cartola, barba, unha comprida, gente, eu tentei. Mas é difícil. É muito difícil. Então, só faz aumentar a admiração para um cara que, além de ceder o corpo para um personagem, provou
carne a teoria de um personagem, que era que o ser humano, na questão da própria unha, que se ele não cortasse, ele até, que foi o problema que ele teve, né? Que ia paralisar, então que a própria natureza do homem luta contra ele. Então o diretor deixou algo do personagem vir para mostrar que era aquilo que ele também falava, então é uma coisa maluca, né? E você... É genial, é um cineasta artesanal que pega a película e cola purpurina para criar um efeito de espírito, gente. É um cinema artesanal, é um cinema original, é um cinema, sabe, de garra, é um cinema de sonhador, de paixão, de amor, de quem quer fazer de verdade, né? É isso que motiva as pessoas. Cara, tem um sonho, vai e faz. O cara, o músico era igual eu, igual você, igual qualquer um. O cara não era rico, nunca teve nada. Simplesmente sonhou, sempre viveu, respirou cinema. O pai trabalhava de lanterninha, depois se tornou gerente, ele ganhou uma filmadora e o universo dele, a vida dele foi voltada para isso. Tanto que com 16 anos ele montou uma produtora, começou a juntar a galera e fazer filme lá no Galinheiro. E assim foi indo, e hoje ele é um nome conhecido internacionalmente. Como você pode ser, Jana? Tá vendo que você tem? Como você, Pamela? Como tanta gente bacana na cidade de Guarulhos que não tem o menor valor. Eu fico triste porque, não por ser o primeiro, que eu acho que até tem outras pessoas que tenham feito antes de mim, não é possível, né? Mas triste porque ver que o que eu passei, as pessoas ainda hoje passam. Que essa falta de respeito, essa falta de instrumento para a gente produzir, essa falta de uma sala, de uma comissão de verdade que nos represente, que dê voz aos verdadeiros fazedores de arte, de cultura, do audiovisual. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, ninguém quer ser eu sou o diretor. Imagina, eu ouvi uma vez da Cláudia, da Carla Maio, que é uma jornalista, que ela tinha inveja da gente, porque ela ficou muito tempo na Associação Cultural Rock Guarulhos. E ela falou assim, mas foi uma inveja branca, uma inveja boa. Eu tenho inveja de vocês do cinema, porque vocês estão sempre de mão dada. Tudo que vocês vão fazer, vocês fazem muito bem feito. Já que o pessoal das bandas, ai, que é uma dor de cabeça. Então, e eu como transito nas duas áreas, né, também como músico, eu concordo plenamente com ela. No cinema, você é muito mais acolhido. Nunca vi as disputas que eu já vi dentro desses mais de 40 anos de música. Você toca, o músico fica te comparando, vendo o que você faz. Eu acho isso tão triste, tão lamentável. Por isso que o rock não está mais aqui. Por isso que o rock acaba. Primeiro que você vai num espaço, só vai tocar cover das músicas dos anos 70. Não te dá um espaço para o novo. Vê lá se isso acontece com funk. Funk se tornou, tem essa representatividade de hoje que o rock teve, que é de denúncia. Não mais aquele proibidão. Aquilo, pelo amor de Deus, gente, aquilo não faz mal até para criança. Você via criancinha, não é o momento, né? Eu acho que ela tem que aprender a arte tudo, mas não com aquele tipo de linguajar. Hoje a gente vê que eles realmente levantam uma bandeira de protesto, mostram realmente o que é o cotidiano. Isso, sim, essas crianças têm que aprender para poder discutir, para pensar, para se colocar no lugar do próximo e falar, você vive isso, você viveu isso, então você não tem propriedade para falar. Sabe, cada um se colocar no seu lugar e ter essa capacidade, né, essa esse poder de decisão, de auto-assumir aquilo que é, sem ter vergonha do que se é, sabe? É igual o Mogi, cara. Foi tão julgado pelos erros de português, família dele espanhol, ele brasileiro, vai saber também, né? Aprendeu, de repente, com a mãe falando um português arrastado, não se formou, não quis ir para a escola porque queria fazer cinema. Isso tirou o quê de mérito dele, do que ele fez da obra dele? Nada, gente. Porque fala um português errado é motivo de piada. Acho bobagem quem pensa assim. Eu acho que todas as pessoas são únicas em sua essência, nas suas particularidades, nas suas capacidades, nas suas limitações, mas isso não faz mérito de ninguém. Ninguém é maior, ninguém é melhor por conta dessas pequenas diferenças que tornam cada um ser único e um indivíduo próprio, cheio da sua luz, do seu conhecimento, do seu universo, né? Cinema é isso. Cinema é um mundo de luz, cor, sombra, som, que projeta um pouco de cada um de nós,
naquela luz mágica que envolve naquela escuridão e que a gente se entrega e viaja na vida de outras pessoas. Cinema é uma catarse. Gente, que definição. É vocês que me inspiram. Muito bom, hein? Nossa, já estou aqui quase dando boa noite aí para quem está assistindo. Mas acho que antes disso, né? Acho que assim, o cinema aqui da cidade tem essa característica, né? Acho que a gente se encontra e se fortalece, né? E a gente quer agregar, né? A gente quer trazer pessoas para perto. Então, acho que até nisso, enfim, nisso é esse processo, né? Que desemboca aí na SING, né? Essa coisa de pensar uma associação, de realmente dar um outro lugar para essa relação que a gente já tem, né? De vibrar com a produção do outro, com o sucesso do outro e de estar ali também querendo ajudar, né? Querendo dar suporte. Acho que você, como a gente começou a live falando disso, né? Você traz muito isso pra gente, assim, que a gente sempre vê a galera trabalhando nos seus filmes, trabalhando nos seus projetos, você está sempre envolvendo as pessoas, né? Nas coisas que você faz, e isso eu acho que é muito a ideia desse cinema que a gente faz aqui na cidade, né? Que é essa ideia de se envolver mesmo, de ser coletivo, de pensar coletivamente, né? A gente fez um recorte nessa edição do Zine para coletivos, mas a gente sabe que muitos, e para a sua obra, né, para o seu trabalho, mas a gente sabe que muitos cineastas que produzem na cidade, que a gente não conseguiu contemplar nessa edição, apesar de trabalhar individualmente, né, não tem um coletivo, tal, não trabalha nessa, mas tem uma perspectiva de coletividade na hora de trabalhar, de fazer sua obra, né, de dirigir sua obra, de fazer seus processos, né. Então a gente sabe que essa ideia de coletivo aqui em Guarulhos, eu acho que ela transcende mesmo essa coisa de que é um ajuntamento de pessoas somente. É também um modus operandi, é um modo de produzir. Exatamente. Né? Acho que vai além, assim. E isso é um grande diferencial, né? Que eu acho que mantém vivo, né? Que a gente, mesmo em solo tão árido, mesmo com raros momentos de respiro, né, e de políticas culturais que fortaleçam esse tipo de atividade, a gente consegue continuar produzindo, fazendo coisas lindas, como os seus filmes, os filmes do Periferia, enfim, Cineclube mostra, os nossos filmes da Moeiro, Quinoférico, ou o Guaru Fantástico, que já está aí, o ano passado foi feito sem incentivo público, e esse ano também vai acontecer. Como todas as edições, né? E tá aí, tá resistindo, tá trazendo gente para ver Guarulhos, né? E tá abrindo também Guarulhos para outras perspectivas de produção. Então é muito interessante isso, essa relação, né, e essa força que se tem quando esse motor é guiado aí por uma força coletiva. Somos imbatíveis. Somos imbatíveis. Amiga, acho que foram muitos anos, né, para construir a cena, né? Eu acho uma coisa que eu tinha anotado para comentar, a gente acabei não puxando nenhuma questão a respeito, mas acho que vale ressaltar, a cena audiovisual guarulhense, ela tem a força que tem a luta das últimas, talvez dos últimos 30 anos nessa cidade, né? Porque a gente tem a importância que foi Florestan Fernandes existir, a importância que foi os espaços todos, o movimento de teatro que teve, o movimento da música, a importância do conservatório, que há mais de 60 anos forma músicos, né, e mais do que formar músicos, mas é um espaço de aprendizado gratuito, né, a escola viva, o próprio pontapé, né, que foi um período muito curto da escola de cinema daqui, né, mas iniciativas públicas e gratuitas, porque não dá para deixar a arte como
como um prêmio para quem consegue pagar, né? Então, eu posso ser artista porque eu posso pagar um curso, né? Como o Rubens comentou, uma faculdade de cinema é caríssimo. Então a gente tem essa resistência pela ocupação de espaços públicos, de políticas públicas, né, que não se efetivaram como política, mas elas se efetivaram como esse espaço que é efervescente de criações culturais, né? Então, acho que eu queria ressaltar aqui que os últimos 30 anos, talvez, a gente acompanha o quê? Os últimos 15, amiga, talvez, né? A gente está desde 2005, 2006, aí na cena, o Rubens há mais tempo, né? O audiovisual começa com ele, começa também com a figura do André, né? Do André Okuma, são duas pessoas que são pilares, assim, para a sustentação e para a criação e para o fomento da cena do audiovisual, mas as outras linguagens foram se juntando e foram entendendo. Mano, a gente quer fazer, a gente tem inquietações. A gente veio do teatro, né? Eu e a Jana, a gente migra do teatro e entra numa outra linguagem. E é muito louco porque as inquietações vão surgindo e a gente vai buscando formas para dizer, né? E quando a gente encontra pessoas, é tão mais gostoso, né? Então acho que a cena que a gente tem hoje é uma cena fundamental pela construção e trajetória de todos os grupos, né? E hoje, com iniciativas dinoféricas, iniciativas que a Bueiro faz, as iniciativas que vários coletivos desenvolvem de educação, gente, a gente, nossa, vai ter uma geração, já tem, né, uma geração atuante, né, uma nova geração. A própria produção das Meninas do Obrigada, né, que é uma galera que veio da oficina da WG. Poxa, o que dizer dessa nova galera que já chega, né? Produtora Embrião, né, gente? A produtora Embrião também. Também está no Zine Gueto-Metragem. Tem uma entrevista belíssima com a Cíntia e a Fabiana da produtora Embrião. Perfeito, olha só quanta gente, né? E esse pontapé, assim, Rubens, eu só posso agradecer pela sua generosidade, assim, pela sua força de ter persistido em momentos tão complicados, né? Então, obrigado de coração por você ter continuado. Fico até emocionada, porque não é fácil. Sabemos que não é fácil. Não e é quando estamos fácil. juntos, né? Não é fácil. Nos inspira, né? A gente olha para o outro e vê. Ele não desistiu, então também vamos juntos. Vamos juntos. Vai me deixando emocionado. Imagina. Eu acho que essa humanidade, né, que o artista tem, essa sensibilidade que move a arte, que move a nossa comunicação, que move os nossos anseios, né? E através da nossa produção, dos nossos registros, dessa marquinha que a gente vai deixando na nossa vivência, para os nossos filhos, para os nossos netos, por aqueles que acompanharam o nosso trabalho, vão ter uma oportunidade, né, de expandir os seus conhecimentos, as suas mentes, tentando entender o que cada um quis dizer com o seu trabalho, com a sua imagem criada, com a sua música. É só com as mãos dadas que a gente consegue quebrar as barreiras. A associação, assim, é uma peça fundamental, porque agora não sou eu, não é você, nós somos todos juntos. A gente tem um nome que vai estar à frente, puxando a gente em fila, dizendo aqui ninguém solta a mão de ninguém, agora a gente tem representatividade, porque nós todos agora somos um. É tipo os 3 mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Eu acho que isso é uma frase muito feliz. Eu acho que é isso que falta, né? Um pouco mais de amor para as pessoas. E eu acho que o que vai humanizar esses corações é justamente a arte. A arte que foi tida como vagabunda, como marginal, como anormal, como fonte de lucro. Não fosse ela, o que seria desses quase 2 anos de isolamento? Né? Violência. A gente ia se tornar novamente animal, ficar trancado dentro de 4 paredes, sem ter o que distrair a nossa mente, olhando para o seu esposo, para o seu filho, chegando no momento que você não vai mais aguentar e vai deixar vir os instintos animais, você vai partir para onde. A gente já viu quanto número de violência feminina, de feminicídio aconteceu. Imagina se não houvesse a arte para encantar os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos, a música, os programas de TV, as novelas, para que as pessoas possam sonhar e acompanhar e torcer pela sua protagonista, pelo seu protagonista, pelo final feliz, pela prisão do bandido. A arte é o sonho, é a arte de fazer sonhar,
de elevar o espírito dos momentos difíceis para uma realidade lúdica, em que tira daquele sofrimento, né, que você é reificado no sistema de trabalhar, para se cansar e não ter ânimo de sair, para passear, para viver, para ir para o parque, para olhar para o céu, as estrelas, para o sol. Você está sempre tão cansado que tem que produzir para sustentar aquele que te emprega, que tira os teus direitos. Então, eu acredito que a gente vai mudar. Eu acho que a arte é fundamental para registrar, para mostrar e para fazer as pessoas enxergarem coisas que às vezes ficam ocultas e que mesmo as pessoas olhando elas não conseguem ver. E é aquilo que é imortalizado na imagem, está ali para você ver, rever, estudar e tentar compreender o que é aquilo que dizer naquele período e o que ressoa nos tempos de hoje. Porque a gente sabe, a gente até vê naquela música linda que a Elis canta, que é como os nossos pais, que é sempre um círculo que se repete, né? A gente vê isso, inclusive, na moda, que o que era de modelo hoje o pessoal está adotando, e volta aqueles cortes de cabelo, aqueles bigodes que a galera usa hoje, né? Isso é coisa de 1900 e bolinha. Então, e o pior é que com todo esse ida e vinda, a gente não evolui como ser humano, parece que a gente está indo sempre para trás, né? Por isso é mais do que necessário que os pais coloquem os seus filhos desde pequeno para aprender música, para ir para uma aula de teatro, para pintura, porque é isso que vai trazer a humanização, é isso que vai desenvolver o pensamento crítico, é isso que vai humanizar e vai fazer com que as pessoas não tenham barreiras, não tenham preconceitos e aceitem o próximo como ele é, porque cada um é uma alma dotada da luz divina de Deus, que tem os seus sentimentos, que tem os seus sonhos, as suas aspirações, as suas belezas, e que a gente tem que respeitar. Bom, você, Rubens, tem no seu trabalho de ator, né, que a gente falou do Contos de Terror, e para mim o Contos de Terror tem muito do seu trabalho de ator também, né? Nessa coisa da interpretação de uma voz, né? Eu sou fã do Contos de Terror, então, assim, de carteirinha, né? Vejo todos os episódios. E é muito interessante ver, né? Ouvir. Eu falo ver porque, na verdade, ouvindo, eu vejo, parece que foram filmes que eu vi, porque eu vou criando imagens na minha cabeça de tanto que a tua voz, que a interpretação da tua voz é potente. Ela vai criando imagens para mim. E para mim aquelas imagens são super reais, né? Porque parece que eu estou vendo mesmo. Só de ouvir você fazer ali os relatos, enfim, contar as histórias, né? E interpretar até, né? Porque tem inserções de falas de personagens e tudo mais, né? Eu acho engraçado fazer a voz das meninas. E assim, nossa, tem umas coisas muito legais, né? Lógico que tem todo um processo também de som, né? De edição do som, né? Tem tudo isso. Bem difícil, viu, Jana, fazer esse projeto, porque ouvindo é super bacana, mas o que é trabalhoso. E a gente é uma equipe muito pequena. O Paulo agora ele assumiu a adaptação dos contos para me deixar mais livre para fazer a edição de som, que é extremamente difícil, e o Foley também, que é aqueles efeitos sonoros, né, que te levam longe também na imaginação, e a própria narração, né? Esse projeto foi o Aldo que me convidou dentro desse período de pandemia, que me ajudou muito a me manter bem, né? É um projeto que foi criado em 99, na época que eu tinha sido já eleito o sucessor de educação na faculdade. É um projeto que homenageia os programas de rádio, que fazia muito sucesso nos anos 40, que é o Incrível, Fantástico, Extraordinário no Rio de Janeiro, nos anos 40, e em São Paulo, o Teatro do Outro Mundo, que tinha essa pegada de contos sobrenatural, né? Então, esse Storycast já vem para prestar homenagem a essas mídias do passado. E o próprio Mojica, no primeiro episódio, que é o presente de Natal, ele participa dizendo que o rádio é superior ao cinema e à televisão, justamente pelo que a Janaína colocou, porque a sua mente, a criatividade, né, conforme você ouve, você cria a sua imagem, que é, às vezes, muito melhor do que aquilo que o diretor criou, né? Então, te dá essa possibilidade de você imaginar e num universo ainda mais assustador do que num próprio filme, num programa de televisão. Então, a nossa mente é o nosso pior inimigo, na verdade. A gente está indo para a nossa
última temporada. Então, se você não conhece, vai lá no Guaru Music, você encontra guarumusic.com.br podcasts, tá lá, Contos de Terror. A gente começa agora uma nova temporada, vamos ter algumas mudanças, mas eu espero que vocês continuem gostando. A gente vai preparar algumas surpresas para vocês, tá? É isso. Contos de Terror. Sempre assustando você. Brincadeira, a vinheta é o programa que faz de tudo para te assustar. Essa é a vinheta. Que demais essa vinheta! E com essa deixa para a gente continuar acompanhando esse trabalho do Rubens, né? Eu recebi, o Rubens fez um envio no WhatsApp dos contos, gente, eu tenho todos eles aqui salvos, eu falo, gente, eu vou ouvir, então já vamos preparar, vamos disponibilizar isso para chegar para o maior número de pessoas. Então, assim, gente, o meu preferido é o Forasteiro. Ainda. Nossa, ainda. Não, esse é fenomenal, gente. Vocês têm que escutar isso. Então vamos começar por esse já. Que ele é incrível esse conto. Muito bom, meninos. Então, a partir dessa fala, Rubens, eu queria que se você quisesse trazer alguma consideração final a respeito das conversas, se quiser retomar algum outro ponto, para a gente ir encaminhando esse bate-papo para o fim. Eu quero agradecer para você, Pam. Não, vamos lá! Como é que é? Bom, primeiramente, quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vida, né? Como eu disse, eu não sou formado, eu aprendi ali na raça, de forma empírica, do lado, para mim, aquele que é o maior mestre do cinema, principalmente do gênero fantástico, que é aquele que mais me apetece, é um gênero que eu mergulho de cabeça. A todos vocês que estão aqui nos acompanhando, principalmente a essa classe maravilhosa dos realizadores, tanto do audiovisual como de dos outros segmentos artísticos. Isso, é resistir, é não deixar a peteca cair. Não é fácil, não vamos usar aqueles não abandone seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Não é nada disso. Você tem que ir para frente, continuar, realizar, mas primeiramente para fazer aquilo que está dentro do teu coração, que é a chama que arde, que te move em produzir, porque o artista ele precisa colocar para fora aquilo que ele carrega dentro do peito, na alma, na mente, daquilo que ele vê, daquilo que ele observa. Porque nós, como um instrumento de replicação, de reprodução da alma humana, a gente tem essa função social. E a gente precisa ensinar. Eu me lembro uma vez, numa aula de português, que a minha professora estava comentando conosco, que ela estava no círculo de alguns amigos, e um deles começou a falar errado e ninguém quis fazer a correção para não constrangê-lo. Mas aí na aula ela disse: a gente precisa que as pessoas tenham a oportunidade de crescer, e a gente precisa corrigir, mostrar o correto. Hoje, se a gente faz isso, a gente leva pedrada, a gente morre apedrejado. Mas a gente não pode perder a esperança no próximo. A gente tem uma função que é ensinar. O artista é um ser divino, é um instrumento de Deus, e o Deus do teatro, o Deus do vinho, o Deus da orgia, seja qual Deus você acreditar. Mas é aquilo que é uma chama sagrada, que te dá uma missão muito especial, que é levar para o próximo uma emoção, seja numa tela pintada, seja num palco de teatro, numa tela de cinema, num palco de música. A mensagem está dada, a obra está construída, o presente está entregue. Agora cabe a cada um fazer os seus pesos, a sua medida, o seu julgamento e filtrar aquilo que é bom, aquilo que não é, e tentar crescer e melhorar como ser humano. Então é isso. Você quer fazer? Faça. Não pensa no futuro, não pensa no agora, porque não é sobre aquilo que você quer ou que você conseguiu. O que importa é aquilo que você tem do teu lado, quem está do teu lado, é isso que faz valer, porque o resto são consequências dos teus sonhos aliado ao teu trabalho, está ali arando a terra do teu trabalho, seja no teatro, no cinema, mas você está ali arando, você tem que suar para ver o grão germinar, a planta nascer, a árvore crescer para o fruto estar ali. Então a gente tem muito
dessa missão. Você, Pamela, como professora, né, a Jana, acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. O artista é um presente, é um presente. É um trabalho importantíssimo, tanto quanto uma enfermeira, como um médico, porque a arte também salva a vida. Salvou a minha. Salvou a minha. Queria também deixar um recado super importante, Jana, que eu sempre tenho abordado em todas as vezes que eu tenho a oportunidade, que é um outro ato de amor, que é a doação de órgãos. Eu digo aqui para vocês, talvez vocês já sabem, mas outras pessoas possam não saber, a linha de tempo da minha vida ela aumentou por um gesto de amor de uma mãe que compreendeu que a vida continua e doou o órgão da sua filhinha de 8 anos, um rim, para mim. Que se não fosse esse ato tão caridoso, hoje eu não estaria mais aqui. Então, gente, fala para tua mãe, para teu pai, olha, eu quero ser doador, eu quero fazer o bem, sem olhar a quem, né? Continuar vivendo e dar a oportunidade da vida continuar. Então, desapega, porque você vai levar para baixo da terra a oportunidade de vida de uma família, de um pai, de uma mãe que tem ali um filho para criar e que não tem a oportunidade. Nessa pandemia, o que morreu de gente esperando por um órgão. Mas eu só tenho que agradecer pelas oportunidades que não foram uma, foram algumas que eu tive a oportunidade de continuar vivendo, e eu só agradeço a quem deu essa oportunidade para mim, a vocês que me apoiam, que me estimulam a continuar, essa juventude guarulhense do audiovisual, que me deixa muito feliz e honrado em saber que estão aí firmes e fortes. Isso já me basta. É isso. O que importa é você fazer e ser feliz. O resto são consequências. Demais, que... Enfim, eu vou fechar a minha colaboração nesse debate, então, agradecendo a perseverança de todos os artistas que estão envolvidos nesse projeto. O Zine chegar na 10ª edição é um marco, eu acho que é importantíssimo para, enfim, para a cidade, para os artistas todos envolvidos. Agradeço a Rubens pela generosidade, como eu já disse anteriormente, eu quero muito ressaltar a toda a companhia. A toda a companhia Bueiro Aberto, aos artistas que estão envolvidos nesse Zine. E a Jana, muito obrigada, amiga, pela parceria. E eu passo as palavras para você fechar, por favor. Uau, gente! Que papo! Hoje nós falamos aqui de cinema, falamos de vida, falamos de política cultural, da história, um pouco da história dessa cidade. Falamos de monstros, de todos os tipos e muitas outras coisas. Porque a gente é assim, multifacetado, né? A gente nunca é uma coisa só. Então, para você que ficou até aqui, acompanhando a nossa live, o nosso muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Pamela, pelo convite, por ter aceitado o convite de mediar essas lives, né? O pessoal do Cineclube Itinerante, que é super parceiro nosso e parceiro aí através da Pamela nesse projeto. Rubens Melo, por ter aceitado o convite, é um desejo nosso muito antigo de ter o Rubens numa ediçãozinha, de falar do Rubens numa ediçãozinha. Então, na 10ª edição, temos a ilustre presença do nosso querido amigo, né, e cineasta Rubens Melo. Então, muito obrigada aí, todo mundo, os companheiros da Bueiro Aberto, a galera que faz parte aí desse projeto. Agradeço você que ficou até aqui, você que faz cinema, você que está aí na sua casa, você que de alguma forma potencializa ideias, compartilha ideias. Valeu pela sua presença no mundo. Gente, temos que encontrar os nossos. É isso. É isso. E agradecer ao Rafael também, que está aí escondido, que ninguém está vendo, mas que está cuidando. Verdade, Rafael edição, né? Pilotou aí a transmissão para nós. É isso, valeu, Rafa. Gente, um beijo grande, não deixem de ler os Metragem, siga a Companhia Bueiro Aberto nas redes sociais, Rubens Melo, Pamela Regina, Dona da Ideia, eu, Janaína. Um beijo grande e até a próxima.